Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Dentro do nosso atual sistema político, uma das principais críticas que ouvimos por aí é a quantidade de partidos que existem no Brasil. São 32 partidos registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. 28 destas siglas têm representantes na Câmara dos Deputados. Será que muito partido significa muita representatividade? Ou o que aumenta mesmo é só aquela confusão na cabeça do eleitor? A gente conversa sobre este e outros assuntos com um dos fundadores do PT, o ex-deputado Marcos Aurélio Ribeiro. Junto com outros parlamentares como Eduardo Suplicy, Marcos Aurélio Ribeiro deixou o MDB, pelo qual tinha sido eleito em 1978, para fazer parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, é uma honra receber o senhor. Muito obrigado por participar aqui do Memórias. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer uma contribuição para a memória da Assembleia Legislativa, da época em que o Partido dos Trabalhadores foi fundado. É importante dizer que, na época, nós tínhamos o bipartidarismo, apenas Arena e MDB, dois partidos que na verdade, não tinham representatividade. Foram partidos impostos pela ditadura militar, um era o governo e o outro era a oposição. Com a abertura que houve em 1979, 1980, foram fundados 5 partidos naquela oportunidade, não é? E o PT foi um deles. Nós saímos de um bipartidarismo falso e imposto para uma liberdade de organização partidária que surgiram alguns partidos com conotação ideológica, um partido de situação que foi a Arena transformada em PDS, o MDB, que era o partido de oposição e que se refundou como PMDB, por uma imposição da legislação que proibia a utilização de nomes de partido que não tivesse a expressão partido no nome, né? Então eram imposições da ditadura. E surgiram alguns outros partidos, o PTB, o PDT e o PT, né? Os 3 partidos com a sigla trabalhista. O Partido dos Trabalhadores surgiu na época de movimentos sociais, do movimento sindical, de movimentos da sociedade como um todo, e com o apoio de muito poucos parlamentares. Aqui em São Paulo nós éramos 6 deputados eleitos pelo MDB que participaram da fundação do PT. Na Câmara dos Deputados foram 3 deputados federais que participaram da fundação do PT, e nada mais que isso. Essa foi a primeira bancada do PT em âmbito nacional e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tinha deputado também em Minas Gerais e em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, mas estas eram as únicas bancadas do partido na época da fundação. Deputado, o senhor falou um pouquinho do cenário que a gente vivia nesse comecinho de década de 80, mas o nascimento de um partido tinha um significado muito importante naquela época, porque o senhor me ouviu falando que hoje tem esse monte de partidos, se discute a criação de mais partidos agora, e parece que se cria um, se cria outro, tem uma sigla aqui, outra ali, e parece que para a gente já não faz mais diferença, de tanto que tem. Não era assim. Não, na verdade, o PT, principalmente, foi fundado com uma clara, ideologicamente definido, com o objetivo de representar um segmento da sociedade, assim como os outros partidos. Então, não existe espaço para conteúdo ideológico de mais do que meia dúzia de partidos. O restante é legenda de aluguel. O que nós temos hoje são legendas de aluguel que servem apenas para negociar tempo de televisão, para negociar
o fundo partidário, para negociar aquilo que interessa para os donos do partido. Então, nós temos aí partido que tem um único dono em âmbito nacional ou num determinado estado, e pessoas sem nenhuma representatividade, sem nenhum conteúdo, fundando partido. Ou então, até para negociar, como se vê... negociar apoio para outro. Apoio para o governo, para negociar a saída de partido político, na medida em que tem uma janela que o deputado pode mudar de legenda para fundar um novo partido. Uma reforma política é necessária no país para acabar com essa farra de criação de partido apenas para atender interesse individual, para atender interesses econômicos, financeiros e interesses inconfessáveis, né? Que os impublicáveis, que os seus fundadores acabam utilizando. O exemplo mais gritante desse mau uso da fundação de partido é o ex-prefeito de São Paulo, que fundou um partido, agora diz que vai fundar outro, e provavelmente vai fundar um a cada 4 anos para fazer as negociações. O ex-prefeito Gilberto Kassab, que fundou um partido, já está falando em fundar um outro partido, e a seguir, nessa toada, né, vai fundar um a cada 4 anos, porque a cada 4 anos haverá insatisfeitos que querem mudar de partido e para negociar com o governo e para negociar apoio, que a gente sabe em que medida isso é negociado. Quer dizer, estamos falando da fundação de um partido que significava algo quase que sagrado naquela época. Naquela época havia sentido em falar em fundar um partido, pela conjuntura que eu coloquei logo no início. Nós tínhamos um bipartidarismo que era uma coisa falsa, era uma coisa imposta pela ditadura. A Arena e MDB, que eram os dois partidos, não tinham nenhum sentido. A fundação da Arena e do MDB, durante o regime da ditadura, todo mundo queria entrar na Arena. Para fundar o MDB, foi quase que uma tentativa que foi feita de fundar o MDB, quase que ele não sai. Por quê? Porque ninguém queria ser oposição à ditadura. Todo mundo tinha medo. Não, tinha medo. Né? Eu fui fundador também do MDB. Eu assinei a inscrição como fundador do MDB em São Paulo. Mas, na verdade, havia muito pouca gente que tinha coragem de dizer que era oposição. Era uma oposição consentida, porque o regime militar queria aparentar que existia uma democracia, então abriu a possibilidade de fundação de um partido de oposição. O único, era uma oposição consentida. Num primeiro momento, não é? A oposição era uma coisa quase que simbólica. Não é? Depois, é lógico que com a insatisfação com o regime militar, com a ditadura, na medida em que as pessoas começam a sentir a vontade e criar coragem para se opor ao governo, é que o MDB foi crescendo e se transformou num partido muito maior. De tal maneira que, em 72, a eleição foi uma farsa, né? Mas em 74 o MDB ganhou no Brasil inteiro. Só para ter uma ideia, no estado do Paraná, o MDB tinha, na época, 14 candidatos, elegeu 15 pela votação de legenda. Então, houve, assim, uma reviravolta. Por isso é que depois resolveram acabar com a Arena e MDB e permitir criar outros partidos. Quando permitiram criar outros partidos, não é que surgiu a possibilidade, de criação e fundação de novos partidos políticos. Que foi a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia. Partido Trabalhador na Assembleia Legislativa. Vamos falar o nome de todo mundo que estava aqui? Vê se eu estou esquecendo de alguém. Eduardo Suplicy, Sérgio dos Santos, o senhor, João Batista Breda, Geraldo Siqueira e Irma Passoni. Esqueci de alguém. Não, todo mundo. Éramos 6, são os 6 que estão aí. Já na eleição de 82, o PT elegeu aqui uma bancada de 9 deputados. E como é que foi essa transição? Que o senhor contou que esse pessoal, esse grupo fazia parte do MDB, e aí houve a liberação para criar o PT, vocês criaram, e aqui na Assembleia, como é que foi essa mudança? Olha, o PT na Assembleia Legislativa era o único partido de oposição
real ao governo. Mas isso vocês já estavam acostumados, porque já eram do MDB. Já éramos do MDB. O governador era o Maluf, né, governador de São Paulo. O PMDB, criado na Assembleia Legislativa, fazia uma oposição mais leve, né, ao governo. O PDT e o PTB, na verdade, não faziam efetivamente oposição. Num primeiro momento, inclusive, foi criado o PP, que tinha um único deputado aqui na Assembleia, que era o Valdemar Chubassi, que era uma figura extraordinária. Embora o PP fosse uma dissidência do pessoal que tinha deixado a Arena, ele era ligado ao Setúbal, era um indivíduo extremamente decente. E nesse período aqui na Assembleia Legislativa, né, nós tínhamos uma maioria governista, né, e a oposição somada era a minoria, mesmo todos os partidos somando como oposição. E a bancada do PT era muito aguerrida, né, nesta fase. Eu fui líder do PT durante 5 anos aqui na Assembleia Legislativa. Os 3 primeiros anos após a fundação, na primeira legislatura, e na segunda legislatura também por mais 2 anos. A bancada era realmente a única que fazia oposição ao governo Maluf o tempo todo, em toda e qualquer postura do governo, por não concordar com a própria eleição do governador, a forma como foi eleito e as atitudes do governo que já indicavam naquela época, né, que como é que seria um governo sem compromisso com a honradez, com a honestidade. Houve na Assembleia Legislativa vários episódios de denúncias de corrupção no governo Maluf. O PT, essa bancada da Assembleia Legislativa foi fundamental para a organização do PT. A exigência da legislação na época é que nós tivéssemos o partido organizado em 9 estados, né? Havia uma dificuldade muito grande de organizar o PT no Brasil todo. E a nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa, o pessoal dos gabinetes da Assembleia, principalmente da liderança, como eu era líder, é que saíram pelo Brasil todo para ajudar a organizar o partido, porque havia uma burocracia a ser atendida, que, por exemplo, no Acre, como é que nós íamos atender a burocracia? E nós conseguimos organizar o PT no Acre. O PT é fortíssimo no Acre hoje, e no norte do mas país. Mas naquela né? época, ninguém sabia como é que atendia, como é que fazia a ficha, como é que preenchia, como é que fazia a ata, como é que levava isso no Tribunal Eleitoral. Todo mundo apostava que o PT não atenderia a legislação. E atendeu graças a essa bancada de São Paulo, né, que saiu pelo Brasil ajudando a organizar o partido, e graças, óbvio, à bancada federal, que também, embora menor ainda, tinha uma pequena estrutura que possibilitou que isso acontecesse. Acho que esse papel foi importantíssimo, embora o PT tenha nascido com alguns grupamentos radicais, que hoje continuam dentro do PT, ou alguns saíram, fundaram o PSOL e outros partidos, né, que entendiam que o PT não deveria ter deputado, os deputados eram colocados como pessoas não confiáveis, né? Só por ser deputado? Só por ser deputado, né? Principalmente porque tinham vindo do MDB, né? Mas foi essa pequena estrutura de parlamentares do PT que viabilizaram a organização desse partido em âmbito nacional. Principalmente no aspecto do atendimento da burocracia. É lógico que não teria conseguido também se não houvesse o apoio das entidades sindicais que se afiliaram ao PT, dos movimentos sociais que aderiram ao PT e que ajudaram nessa organização. Quer dizer, a estrutura era bem simples. Se fosse pensar num Brasilzão inteiro, desanimava até. Desanimava. Tanto que a aposta generalizada dos caciques dos demais partidos é que o PT não conseguiria organizar a sua estrutura nos 9 estados que era exigência.
né? Todo mundo dizia, não, São Paulo organiza porque tem toda a base sindical, de movimentos sociais. Organiza em Minas porque tem, organiza no Rio de Janeiro porque tem também. Agora, no resto do Brasil, ninguém acreditava que se pudesse organizar, né? Mas acabou sendo organizado e sendo cumprida a legislação, né? Por quê? Porque os advogados que nós tínhamos aqui saíram pelo Brasil afora, orientando e fazendo com que todas as exigências acabassem sendo cumpridas. Para não repetir a história da Marina, né? Quer dizer, para não acontecer o que aconteceu com a Marina agora, há pouco tempo, quando ela quis fundar a rede. Né? Mas que lá, na época, foi colocado pessoas que sabiam fazer o necessário para cumprir as exigências da legislação, né? Para não acontecer de ter tudo devolvido pelo Tribunal Eleitoral e negado o registro. Que era uma questão de honra também, fazer essa oposição vingar aqui? Aquilo era uma questão, eu acho que fundamental para a democracia no país. Eu acho que a fundação do PT tem esse sentido, né? De repente, o Brasil virou realmente um país que a democracia começou a ser implantada e isso contribuiu e muito, né? O pluripartidarismo faz sentido, é lógico, os partidos têm que ter algum sentido, algum conteúdo, não pode ser legenda de aluguel, né? E a fundação do PT, acho que veio nesta linha de criar um partido que tinha conteúdo ideológico, tinha representatividade, né? Não tinha os vícios que acabou apresentando depois, né? Com o comprometimento com o mal feito, né? Vamos falar no próximo bloco um pouquinho do PT hoje, da avaliação que o senhor faz? Pois não. Como fundador, né, do partido? Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias. Não sai daí. Até já.